Olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao CEFEC, Centro Espírita Fé e Caridade, Andradina, interior do estado de São Paulo. Sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados, é uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos, mais um dia, para darmos continuidade aos estudos da doutrina espírita, e em especial o estudo desta obra que tanto nos ensina, que tanto contribui com os nossos aprendizados, Obreiros da Vida Eterna. Esse que já é o nosso encontro de número 46 nesta obra, e o 21º encontro desse ano de 2026. Então vamos avançando aos poucos, de maneira pausada, de maneira bem tranquila, sem pressa, e ganhamos em qualidade. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus e a espiritualidade amiga nos envolvam, que eles encontrem recursos em nós, para que eles nos ajudem com os recursos que encontram em nós, que eles nos ajudem a termos melhor entendimento das mensagens, a conseguirmos entender efetivamente as lições tão ricas para o nosso crescimento espiritual. Pessoal, antes de começarmos a nossa prece e assim sucessivamente, queria agradecer muito cada um de vocês que participaram de maneira mais direta ou indireta na arrecadação dos mantimentos do último sábado, na porta do supermercado Big Mart, lá da Guanabara. Foi uma alegria muito grande ver o tanto de alimento arrecadado, e pedimos para que Deus abençoe vocês e abençoe a todos os proprietários, funcionários daquela loja que cederam o espaço para nós, a todos aqueles clientes que estiveram lá e estenderam as mãos para essa nossa iniciativa. Então, que Deus, que tudo sabe, Deus que tudo sabe, possa abençoar a cada um que se envolveu direto ou indiretamente para que tudo isso fosse possível, E a todos vocês da equipe, em especial a Ivanete, o Cosme, que lideram essa iniciativa de maneira tão brilhante, A iniciativa das nossas arrecadações. Só reforçando, pessoal, o nosso encontro de junho não será no sábado, será no domingo, Então, no penúltimo domingo do mês, que é dia 21 de junho. Então, sem ser domingo que vem, no outro, estaremos aqui e, em breve, voltaremos a falar disso, trazendo mais detalhes de como será. E vamos precisar muito do envolvimento de vocês. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Então, acho que de recadinho era isso. Amanhã teremos a palestra da Rita, lá de Três Lagoas, palestra da prestação de serviços que a USE faz para toda a regional, Então chegou o momento da nossa casa receber mais uma palestra da USE, então contamos aí com a presença de vocês. Tudo bem? E por último, pessoal, estou aqui gravando esse estudo no domingo com a Mara, em virtude de viagem de trabalho. Não estou em Andradina na segunda-feira à noite, peço desculpas por isso, mas, graças aos recursos da tecnologia, da internet, conseguimos gravar o estudo, conseguimos estarmos presentes, estarmos juntos de alguma maneira, Mas, se Deus permitir, na próxima semana, voltaremos tudo
ao normal novamente. Ok? Então, sem mais recadinhos por enquanto, vamos agora fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Senhor, benfeitores espirituais, obreiros da vida eterna, felizes e muito agradecidos que estamos aqui, Senhor. Que estamos aqui, Senhor, mais um dia reunidos, te buscando através dos estudos esses que nos trazem, que nos proporcionam novos conhecimentos do Teu Evangelho, que são fundamentais, que são essenciais, imprescindíveis para o nosso crescimento moral e espiritual, intelectual. Te convidamos, Senhor, para que esteja aqui conosco, direcionando os nossos raciocínios, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas falas, para que tudo transcorra de acordo com os teus desígnios, superiores e supremos. Que possamos te sentir, inspirando-nos, direcionando-nos, hoje e sempre mais, que assim seja. Pessoal, então vamos lá, né? Vamos ver se esse microfone dá certo. Vamos começar o nosso estudo. Bom, estamos no capítulo 8, intitulado Treva e Sofrimento, e essa aqui é a nossa 7ª parte já, ou seja, 7ª semana no mesmo capítulo. Antes de começarmos o conteúdo desta noite, que é um novo conteúdo, vamos recapitular um pouco dos principais pontos que nós abordamos na semana passada, tá? Então, no último estudo, nós começamos vendo comportamento de espíritos que estavam ali naquela região de treva e sofrimento, né? E eles estavam trazendo ali frias gargalhadas de zombaria, de deboche, em relação à situação que se encontrava, né? Então, eles ouviam as palavras de Hipólito, estavam sendo assistidos pelos espíritos amigos, pelo grupo de Zenóbia, e alguns ali estavam com um comportamento indesejável, né? De gargalhada e etc. Na sequência, nós vimos um parágrafo um pouco mais extenso, com o padre, o ex-sacerdote Hipólito, trazendo algumas importantes considerações. Então, um parágrafo relativamente mais extenso, onde Hipólito trouxe algumas considerações, e gostaríamos de destacar algumas. O conhecimento da divindade e o roteiro celeste serão encontrados dentro de nós mesmos. Então abordamos bastante isso, reforçamos, né, esses conceitos, trazendo inclusive questões do Livro dos Espíritos. Algumas religiões antropomórficas da crosta envenenam-nos a mente com falsas concepções de Deus, né? Então, algumas religiões, em algumas situações, fazem um desserviço para os seus frequentadores, né? Lembrando que as religiões aqui na Terra são conduzidas por seres humanos, né? Passíveis de erro e cheios de problemas, como nós já muito bem sabemos.
Estagnação espiritual caracterizava-nos a todos. Isso aqui é tudo o Padre Hipólito falando para os espíritos sofredores. Busquemos integração com o Evangelho do Cristo. Isso serve demais para nós. Calemos a vaidade ferida e o orgulho humilhado. E estejamos famintos de suprema redenção. Então, são só tópicos aí do parágrafo mais longo, onde Hipólito levou para aquele grupo essas informações, essas orientações, que servem muito para nós. Depois, André Luiz relata que as palavras de Hipólito não conseguiam impactar aquelas entidades endurecidas e perversas. Na sequência, esses espíritos que estavam ali, tanto quanto rebeldes, disseram: basta, basta, fora, fora. E finalizamos vendo que entre os sofredores tinham também espíritos angustiados, pavorosos com o que viam dos outros companheiros. Então, dentro dos sofredores, certo? Tínhamos basicamente dois públicos. Aqueles que já demonstravam angústia, pavor, e aqueles que demonstravam estarem bem, se satisfazerem com aquela situação que todos se encontravam. E ali naquele público, residente na região de treva e sofrimento, estavam adultos, jovens e velhos, e não tinha crianças, né? E nós conversamos disso também semana passada. O porquê disso. Então, pessoal, vamos agora começar o conteúdo de hoje no parágrafo que diz assim: a princípio, impulsos de reação afloraram-me no espírito surpreso. No meu livro, que é a versão antiga, está na página 127. 127. Na versão nova, ele está na página 130. 130, ok? Demos um tempinho para ver se todos acharam aí, né? E agora sim, começando o conteúdo de hoje. A princípio, impulsos de reação afloraram-me no espírito surpreso. Olha aí. Não seria conveniente que nos organizássemos contra semelhante malta, ou seja, bando de criminosos? Não seria melhor saltar o óbice, ou seja, o obstáculo, visível, e arrebatar-lhes as vítimas indefesas, ou seja, tirar à força as vítimas indefesas? Lembrando que eu falei que tínhamos dois perfis de público ali na treva e sofrimento, né? Aqueles que estavam já angustiados para saírem dali, e aqueles que eram os, como podemos dizer assim, os dominantes, né? Que, entre aspas, escravizavam os demais. A nosso favor, contávamos com a volitação fácil, e as noções de caridade avivavam-me justificado instinto de reação. Perante nós, a algumas dezenas de metros, viam-se mulheres desfiguradas pela dor, velhos e moços esquálidos, ou seja, extremamente magros, pálidos e abatidos. Ninguém fugia ao doloroso aspecto de supremo infortúnio. Semelhavam-se a cadáveres em retorno inesperado à vida, depois de longa permanência no túmulo. Olha que interessante esse parágrafo, pessoal. André Luiz, ainda menos experiente que alguns do grupo de trabalho, daquele grupo que ele fazia parte naquele momento, né? Ou seja, iniciante em situações
como aquela, em situações que seriam novas para ele, né, demonstra o impulso de agir pela força ou pelo confronto direto. Só ajustar um negocinho aqui. Pelo confronto direto. Uma reação tipicamente, abre aspas, né, humana, em que quase todos nós experimentaríamos diante da situação exposta. Situação onde eles estavam para ajudar, para contribuir, e estavam ali se deparando com rebeldia, de certa maneira, de alguns espíritos, né? Olha outro ponto interessante. E depois nós vamos explorar mais esse comportamento de André Luiz, né? Olha as características, entre aspas, físicas, né, citadas por André Luiz. Mulheres desfiguradas, velhos e moços esquálidos, abatidos, semelhança de cadáveres. O que são essas características, né, pessoal? São heranças do comportamento dessas pessoas quando encarnadas. Sofrem e colhem aquilo que sempre desejaram. Então, provavelmente, um espírito que está ali com essa descrição, esquálido, abatido, semelhante a cadáveres, certamente foram pessoas que desencarnaram nessas situações. Chegaram no plano espiritual de maneira deprimente, né? Porque foi o jeito que elas encontraram a desencarnação. Lembrando, de novo, mais uma vez, não existe um milagre da transformação quando a gente desencarna. Aos poucos, após tempos de desencarnação, aí sim, vai ocorrendo mudança, né? Mas, até então, da maneira que desencarnamos aqui, é a maneira que chegamos no plano espiritual. Pensamentos de revolta cruzavam-se-me no cérebro. Olha isso, pessoal. Então vamos voltar no parágrafo anterior. Impulsos de reação afloraram-me no espírito surpreso. E agora, pensamentos de revolta cruzavam-se-me no cérebro. Ou seja, André Luiz, ele estava o quê? Se deixando envolver por aquela situação, onde o orgulho dele estava sendo ferido, atingido. E para nós, pessoal, como que serve para nós isso? Pensamentos de revolta cruzavam-se-me no cérebro. Atenção aos nossos pensamentos. Atenção aos nossos pensamentos. André Luiz, à época, né, talvez um tanto quanto ainda inexperiente, deixou-se envolver por sentimentos, pensamentos mais doentios, mais pessimistas. Ele estava querendo ir ao embate com aqueles espíritos que estavam na região de treva e sofrimento. Atenção aos nossos pensamentos. Anotem aí, pessoal. Livro Sinal Verde, prefácio. Sinal Verde, prefácio. O prefácio do Sinal Verde é um livro de André Luiz, mas o prefácio é de Emmanuel. Só trouxe um trechinho para nós que diz assim, ó: vasto mar de vibrações permutadas, emitimos forças e recebemo-las. O pensamento vive na base desse inevitável sistema de trocas. Vasto mar de vibrações permutadas, emitimos forças e recebemo-las. O pensamento vive na base desse inevitável sistema de trocas. Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam, pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Daí o imperativo de compreensão, simpatia, aprovação e apoio de que todos carecemos,
para que a tranquilidade nos sustente o equilíbrio, a fim de que possamos viver proveitosamente. Quando pensamos, pessoal, emitimos forças. E da mesma maneira, nós recebemos forças. O pensamento é um sistema de trocas. E por que trouxemos isso? Porque André Luiz, ele desceu a vibração. Desceu a vibração através dos pensamentos, através das vontades que ele estava de atuar de maneira mais, vamos dizer assim, eu usar a palavra agressiva, mas não sei se seria a palavra agressiva, mas ele queria ir ao embate, né? Isso é ruim, isso é ruim. Daqui a um pouco nós teremos mais alguns comentários a respeito disso, tá? Mas atenção aos nossos pensamentos. Vigia, pessoal, vigia, combate os maus pensamentos, combate o máximo que nós pudermos, o máximo. Por que razão o padre Hipólito não respondia à altura? Por que não punir aqueles sicários, ou seja, malfeitores da sombra, que denunciavam refinada cultura intelectual e vigorosa inteligência? Não possuíamos suficiente poder para a repressão necessária? Olha aí, pessoal, André Luiz, novamente, pensando e agindo como muito de nós faríamos no lugar dele, ou fazemos até no dia de hoje, né? Ainda ouvimos termos como bandido bom é bandido morto. Nós ouvimos isso, né? Qual a diferença de sentimento de André Luiz e quem diz algo nesse sentido? O que Jesus, para a nossa reflexão, o que Jesus nos recomendou? Ele era adepto às agressões, às vinganças, revoltas e etc. Não, não. E da mesma maneira, serve para nós um convite para controlarmos os nossos instintos selvagens, animalescos, para controlarmos, porque ainda somos parecidos com André Luiz, ainda temos comportamentos parecidos com o de André Luiz. E são comportamentos totalmente antagônicos ao que o Cristo nos ensinou, que é da paz. A minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Então, a minha paz vos dou. O que significa isso? Que possamos sentir a paz do Cristo em nós, em nossos corações. É fácil? Não, não é fácil, é difícil. Mas vamos começar a colocar em movimento as nossas vontades, os nossos bons pensamentos, que aí sim nós conseguimos atingir som. Que aí nós conseguiremos atingir os nossos objetivos melhor. Se a gente não começar, como que nós conseguiremos? Né? Então, vamos começar com vigilância, bons pensamentos. Com bons pensamentos, com bons sentimentos, né? Que lá na frente nós certamente conseguiremos
estarmos melhores do que hoje, né? Se a gente não começar, como que nós atingiremos os nossos objetivos? Impossível. Prosseguindo, o assistente Jerônimo, percebendo-me o perigoso estado d'alma, aproximou-se cautelosamente de mim e falou discreto. Olha isso, pessoal. Olha isso, que interessante. Alguns pontos aqui nesse parágrafo curto, né? Perigoso estado d'alma. O comportamento, eles estavam trabalhando em grupo, né? O comportamento de André Luiz, ele era o quê? Desarmônico com o grupo. Já estudamos isso em outras situações, mas isso traz uma infinidade de problemas para o grupo de trabalho, para o grupo como um todo. Nossos pensamentos funcionam em sistema de troca. Falamos agora há pouco. E eles podem, dessa maneira, trazer perigo para dentro do grupo. Vou dar um exemplo, que é clássico o exemplo que eu vou dar. Grupo mediúnico. Nós precisamos de harmonia, pensamentos harmônicos. A partir do momento que temos integrantes pensando de maneira diferente, atrapalha totalmente a conexão do grupo, né? Outro ponto que precisamos destacar aqui, que Jerônimo aproximou-se de André Luiz, porque percebeu o estado da alma de André Luiz. Quando a gente perceber, pessoal, aqui como grupo, né, mas serve também em todas as situações da nossa vida, quando percebermos que alguém não está bem, busque essa pessoa, né? Jerônimo aqui buscou André Luiz para ajudá-lo, além de ajudar o grupo, óbvio, mas para ajudá-lo. Então, nem todos os dias nós estamos bem. Tem dia que nós estamos mais para baixo, outro dia nós estamos mais otimistas, mas nem sempre nós estamos muito bem. Então, quando identificarmos que um colega, um companheiro não está bem, pessoal, busque a conversa, né? Busque a emissão de um pensamento mais nobre em direção àquela pessoa. Outro ponto importante para destacarmos: aproximou-se cautelosamente de mim e falou discreto. Então, Jerônimo buscou André Luiz. Ele se aproximou de maneira educada, cautelosa, de maneira humilde. Ele usou da discrição, não repreendeu André Luiz na frente de todos. Isso são comportamentos que nós precisamos aprender. Porque ainda somos muito o quê? Ríspidos, muitas vezes somos ríspidos, somos, talvez, inconvenientes, né? Se eu percebo que alguém não gosta de um comportamento meu, evita, respeita a particularidade do outro, a diferença do outro, né? Vocês observaram, pessoal, num parágrafo curtinho, quantos comentários possíveis, né? Prosseguindo. André extingue a vibração da cólera injusta. Olha o que ele falou, Jerônimo. André extingue a vibração da cólera injusta. Ele poderia falar assim: André, extingue a vibração da cólera. Mas não. Cólera injusta. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Não assumas papel de crítico. Permanecemos aqui na qualidade de irmãos mais velhos, no conhecimento divino, tentando socorro aos mais jovens, menos felizes que nós. Revistamo-nos de calma e paciência. Responder a insultos descabidos
é perder valioso tempo na obra de confraternização ante o Eterno Pai. Hipólito não pode duelar verbalmente, nem a irmã Zenóbia autorizaria qualquer violência a estes infortunados, sob pena de relegarmos ao esquecimento sublime oportunidade de praticar o verdadeiro bem. Modifica a emissão mental para que te não falte a cooperação construtiva, e guardemos a voz, não para condenar, e, sim, para informar e edificar cristãmente. Modifica a emissão mental para que não falte a cooperação construtiva. Pessoal, olha que parágrafo fantástico. Olha que parágrafo fantástico, né? Sugestão de leitura, né? Ele começa dizendo assim: André, extingue a vibração da cólera injusta. Sugestão de leitura por causa desse trecho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens 9 e 10. Por quê? Justamente nesse trecho do Evangelho que nós encontramos o tópico a cólera. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens 9 e 10. Eze, que é Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens 9 e 10. Tá? Anotaram? Sugestão de leitura fica lá, é sobre a cólera. Nós, nesse parágrafo, pessoal, podemos separar 10 recomendações de Jerônimo. Separar 10 recomendações de Jerônimo e dividi-las em 2 etapas. 5, o que não fazer, e 5, o que fazer. 5, o que não fazer, e 5, o que fazer. O que não fazer? Olha que interessante. Cólera injusta. Irritação, abre parênteses, não auxilia ninguém. Não assumir papel de crítico. Não responder insultos descabidos. Não perder tempo. 5 tópicos que Jerônimo trouxe do que não fazer. Cólera, irritação, papel de crítico. A crítica construtiva, ela é sempre boa, tanto que ela é construtiva. Mas atenção, pessoal. Existem pessoas que só focam em crítica. E isso é um tanto quanto ruim, inadequado. Não responder insultos descabidos. Não perder tempo. São as 5 sugestões de Jerônimo do que não fazer. Agora, 5, o que fazer? Calma, paciência, aproveitar a oportunidade de praticar o verdadeiro bem, cooperação construtiva, edificar cristãmente. E isso tudo serve para nós, ainda aqui na Terra. São todas orientações que nós conseguimos aplicar agora. Então, que a partir desse instante, pessoal, tenhamos melhor nível de consciência, para termos mais calma, para sermos mais calmos, para sermos mais pacientes, para que saibamos aproveitar a oportunidade de praticar o verdadeiro bem, para que possamos buscar, executar a cooperação construtiva, que possamos construir, edificar cristãmente. Cristãmente.
E serve muito para nós nos dias de hoje, né? E nas casas espíritas? Qual departamento essas sugestões se encaixaria perfeitamente? Podemos dizer, pessoal, que principalmente em 2: nos atendimentos fraternos e para os participantes do grupo mediúnico, em especial os dialogadores. Então, quando você vai fazer um atendimento fraterno, ou dialogar com o espírito numa reunião mediúnica, você precisa ter calma, precisa ter paciência, aproveitar a oportunidade para praticar o verdadeiro bem, buscar a cooperação construtiva, edificar cristamente. Serve muito para todos nós, para todos nós. No próprio livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 6, intitulado Dentro da Noite, encontramos assim: após injúrias e reclamações de Domênico, André Luiz nos relata um comportamento de Zenóbia, que diz assim: nossa venerável irmã, no entanto, longe de irritar-se, falou pacientemente. Longe de irritar-se. Estamos falando de Zenóbia, nós vemos isso lá no capítulo 6. Aqui nós vemos a diferença gritante entre um espírito mais nobre, mais maduro, mais experiente, que é Zenóbia, e um menos maduro, menos nobre, menos experiente, que é André Luiz. Essa é a diferença. Os mais experientes conseguem manter mais equilíbrio, serenidade, sabedoria. E tudo isso que eu estou falando, pessoal, se encaixa perfeitamente para todos nós. Para todos nós. Reajustei o campo emotivo, rogando a Jesus me conferisse forças para olvidar o homem velho que gritava dentro de mim. Então, reajustei o campo emotivo. Após a chamada de Jerônimo, André Luiz reajustou o campo emotivo, rogando a Jesus me conferisse forças para olvidar, ou seja, para esquecer o homem velho que gritava dentro de mim. Exatamente isso que devemos fazer. Esse deve ser o nosso comportamento. E ainda, por incrível que pareça, a percepção que eu tenho é que oramos pouco. Quando oramos pouco, estamos mais distantes da espiritualidade. Reajustei o campo emotivo, rogando a Jesus me conferisse forças. O que ele fez? Entrou em prece. Entrou em prece. Anotem aí. Eze, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Eze, capítulo 27, item 7. Capítulo 27, item 7. E esse tópico é a eficácia da prece, que se chama. Diz assim, é só um trechinho. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. E é isso que nós queremos, igual está escrito aqui. O homem quer ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Façamos a nossa parte. Oremos também. Com isso, estaremos disponibilizando recursos para a espiritualidade nos ajudar. Se eu não oro, se eu não tenho bons comportamentos, a espiritualidade não vai conseguir o que nós encontramos aqui como milagre. Não vai conseguir fazer
milagre com a gente. Não existe milagre nesse sentido. Para Deus tudo é possível, mas desde que haja merecimento, desde que a espiritualidade encontre recursos em nós, eles estarão sempre nos ajudando. Vou dar um exemplo. Se eu só venho aqui de segunda à noite e acompanho o estudo, eu não faço uma leitura prévia em casa, eu não tenho uma leitura diária, buscando outras literaturas da doutrina espírita, para embasar ainda mais meus conhecimentos. O que vai acontecer? A espiritualidade não encontrará recursos em mim ou em nós, para que possamos aprender mais, nos desenvolvermos mais. Então, pessoal, André Luiz entrou aqui, ele buscou o reajustamento no campo emotivo e rogou a Jesus ajuda, auxílio, através da oração. Oremos mais, oremos mais. Com a invocação ao plano superior, através da súplica, instantânea compreensão brotou-me na consciência. Olha que espetáculo, pessoal. Então, através da prece, ele invocou o plano superior, certo? Através da súplica sincera, verdadeira. E olha essa palavra, instantânea. Instantânea. A ajuda que ele recebeu foi na hora, instantânea, brotou na consciência. Como que vai brotar alguma coisa boa na nossa consciência se a espiritualidade não encontra recursos para tal? Então, se eu faço uma leitura edificante diária, leio o livro, o que vai acontecer um dia? Já aconteceu muitas vezes comigo. Estamos preparando o estudo, vem na cabeça uma lição, um capítulo, um livro estudado, lido. Mas se não tivesse tido um trabalho prévio, isso dificilmente aconteceria. Não é que dificilmente não aconteceria, isso não aconteceria, né? Prosseguindo aí. Em verdade, como interpretar investidas de criaturas já de si mesmas tão desventuradas? Antes de tudo, necessitavam de amparo e compaixão. Olha aí. Não haviam recebido ainda, como acontecera a nós outros, a bênção da fé viva, da conformação aos desígnios da lei eterna, do reconhecimento das próprias necessidades interiores, por incapacidade espiritual. Blasfemavam e riam sarcásticas, desprezavam as dádivas da providência, injuriavam o mestre, esqueciam todas as considerações referentes à ordem divina e ao respeito humano. Quem éramos nós para convertê-las inopinadamente, se o próprio Senhor lhes tolerava, paciente e amigo, as palavras torpes, sem represálias individuais? Quem éramos nós para convertê-las inopinadamente, ou seja, de repente, subitamente, palavras torpes, palavras indignas, represálias, atos de vingança. Não lhes bastaria a limitação lamentável a que se entregavam? No círculo estreito do sofrimento e acoimados, ou seja, punidos, castigados pelo desespero, não ultrapassavam a esfera de sensações grosseiras e intentavam inutilmente combater o bem. Verdade é que doía vê-los oprimindo míseras entidades que se ajoelhavam sob nosso olhar, implorando ajuda e libertação. Entretanto, razões ponderáveis existiriam
justificando a ligação entre algozes e vítimas, razões que me escapavam, naturalmente, na hora em curso. Modificaram-se-me as apreciações do primeiro instante, tomado de súbita piedade, mais um sentimento. Notei que, ao serem as ironias dos maus, e observando, talvez, que não transpunhamos o obstáculo em serviço de libertação, pintava-se na fisionomia dos sofredores confessos a mais pungente ansiedade, a mais aflitiva ansiedade. Olha que parágrafo importante para nós, pessoal. O que nossos irmãos menos experientes precisam? Então, se nós recebemos aqui na casa espírita, ou alguém batendo a nossa porta lá em casa, os nossos irmãos mais infortunados, menos experientes, o que eles precisam? Está aqui no parágrafo. Amparo e compaixão. Amparo e compaixão, como André Luiz relatou lá em cima para nós. Antes de tudo, necessitavam de amparo e compaixão. É isso que os sofredores precisam. É isso que um espírito sofredor, na reunião mediúnica, precisa: amparo e compaixão. Jesus nos tolera paciente e amigo, desceu para nos servir, saiu das estrelas e veio à manjedoura. Quem somos nós para nos revoltarmos como se fôssemos superiores a alguém, a algo? Jesus saiu das estrelas para vir para a manjedoura, desceu para servir. Quem somos nós para não entregarmos àqueles que sofrem amparo e compaixão? Então, aqueles espíritos, que na verdade são nossos irmãos, estavam em tremendo sofrimento, ignorância, punidos pelo desespero, limitados às sensações mais críticas, mais grosseiras. Antes de serem vilões, são criaturas o quê? Desventuradas, criaturas inconscientes, um tanto quanto desconectadas da divindade, de Deus, do Cristo, da espiritualidade amiga. E nós vemos aqui, pessoal, que existia uma conexão muito forte entre os algozes e as vítimas ali presentes. Lembrando que tínhamos dois públicos morando na região de treva e sofrimento: os algozes e aqueles que nós podemos chamar de vítimas, que são aqueles espíritos sofredores que gostariam de sair dali. O sentimento que alterou o espírito de André Luiz foi a piedade. Foi a piedade. Raiva, cólera, injusta, sendo substituída por piedade, devoção, compaixão, ternura, né? Anotem aí, pessoal, LE, questão 1004. LE 1004, 1004. LE, Livro dos Espíritos, tá? Questão 1004, diz assim: em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Por que trouxemos essa pergunta? Porque vemos espíritos na região de treva e sofrimento querendo saírem dali, buscando ajuda, né? Então, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Resposta: no tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade
proporcionado ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os seus sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Olha que fantástica essa resposta de São Luís. Pergunta que Kardec fez: em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Resposta: no tempo necessário a que se melhore. À medida que seus sentimentos depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. A partir do momento que o espírito investe nele para que ele possa se melhorar, as coisas vão melhorando. É isso. Começa a mudar o estado de sofrimento. Diminuir o estado de sofrimento. Mas ele antes precisa fazer o movimento de buscar. De buscar. Vamos dar um exemplo. Alguém que infartou por fumar muito. Certo? Só um exemplo. O que acontece, pessoal? Essa pessoa vai lá, passa pela cirurgia, se salva, não desencarna, né? Tudo certo, ótimo. E aí? Se ele continuar fumando, terá novo problema. Ou terá novos problemas. Agora, se ele interrompe, se ele para de fumar, o que vai acontecer? O sofrimento dele cessa ou diminui. É um exemplo tão banal, pessoal, mas para ficar bem claro para nós. Aqueles espíritos que estão na região de treva e sofrimento, se não é no amor, é na dor. Então, aqueles espíritos que ali estão, através do arrependimento, que nós vamos ver mais para frente, nesse capítulo ainda, né, importância do arrependimento, enquanto eles não se esforçam por melhorar, por melhorarem-se, as coisas vão ficando mais difíceis. Eles vão ficando lá. Até o dia que as coisas se invertem. O sofrimento já está exacerbado, tem dificuldade de lidar com as situações, e aí começa a se recordar de Deus, buscar ajuda, mudar o comportamento, os pensamentos, assim como aconteceu com André Luiz, quando estava em nosso lar. Pobre velhinha, que me pareceu desassombrada na fé, examinando os terríveis fatores circunstanciais, estendeu-nos os braços esqueléticos e, na sua antiga concepção religiosa, suplicou-nos: santos mensageiros de Deus, nosso Pai, dignai-vos retirar-nos do purgatório. Estamos torturados pelo fogo dos remorsos e pelos demônios que nos cercam. Por piedade, salvai-nos. Olha aí, conectando perfeitamente com o que falamos agora há pouco. Informação importante. Estamos torturados pelo fogo dos remorsos. E remorso, pessoal, a gente pode conectar, ou remorso é sinônimo, acho que ficou melhor assim. Remorso, pessoal, é sinônimo do quê? Arrependimento, sentimento de culpa, sensação de mal-estar. Então, estamos torturados pelo fogo dos remorsos. Estamos torturados pelo fogo do arrependimento, do sentimento de culpa. E aí que está o gatilho para o espírito começar a sua transformação. Anotem aí, livro O Consolador, questão 150. O Consolador
questão 150. É possível que os espiritistas venham a sofrer perturbações depois da morte? E eu trouxe essa questão só por causa do primeiro parágrafo da resposta, que diz assim: a morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor dos que viveram na terra, tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças. Olha isso aqui, pessoal. A morte não apresenta perturbação à consciência reta. Vamos voltar para o parágrafo. Estamos torturados pelo fogo dos remorsos. E aquele que tem uma consciência reta, um coração amante da verdade e do amor, ele está isento das perturbações. Aquele que buscou a prática, o cultivo da prática do bem, ele tem a consciência tranquila. Então, aqueles espíritos que ali estão na região de treva e sofrimento, estão com perturbação de consciência, isso se deve, pois quando encarnados, eles não tiveram uma consciência reta, coração amante da verdade e do amor. Talvez se distanciaram da prática do bem. E isso serve para nós. Isso serve para nós. Para que possamos nos prepararmos para o retorno à pátria espiritual. Cada dia que passa, nós estamos um dia mais próximo do retorno à pátria espiritual. Sejamos honestos. Então, consciência reta, coração amante da verdade, queiramos a consciência reta, queiramos o coração amante da verdade e do amor, cultivo da prática do bem, para nós e para todos. E, se assim formos, não teremos a nossa consciência torturada pelo fogo do remorso, como acabamos de ler. Ok? Fortes soluços interceptavam-lhe a voz. Todavia, a venerável anciã continuou: nossas faltas, mal pagas na terra, uniram-nos aos espíritos perversos do abismo. Somos pecadores necessitados da purgação, mas não nos abandoneis à nossa própria sorte. Ajudai-nos, em nome de Jesus, por quem vos suplicamos a graça da salvação. Errei muito, é verdade. Entretanto, meu espírito arrependido implora proteção. Sei que não mereço o descanso do paraíso, mas ó emissários do céu, por quem sois, concedei-me recursos para resgatar minhas dívidas. Estou pronta, procurarei aqueles a quem ofendi durante a vida terrestre, a fim de humilhar-me e pedir perdão. Nós vamos parar aí. Anotem aí o fim de hoje, mas nós faremos alguns comentários. Olha que parágrafo importante, pessoal. Olha o nível de consciência mais depurado dessa senhora. Nível de consciência mais depurado dessa senhora. Ela já sabe que ela errou. Ela já sabe que precisa resgatar as suas dívidas, que precisa procurar aqueles que ela ofendeu, a fim de humilhar-se e pedir perdão. São as famílias, pessoal. E voltemos à questão, à resposta da questão 1004 de O Livro dos Espíritos, que falamos agora há pouco. À medida que progride, que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Ou seja, com a progressão e depuração dos sentimentos, seus sofrimentos diminuem. E é isso que ela está buscando.
ela está progredindo, ela está mais lúcida, está despertando para aquilo que ela precisa fazer para poder começar a melhorar. Ela já sabe da importância de procurar a corrigenda das suas faltas. Deus, está lá no Evangelho, no capítulo 14, item 9, Deus nunca fecha a porta ao arrependimento. Talvez o primeiro passo para a redenção do espírito é o arrependimento. O espírito que não se arrepende, o que acontece com ele? Nada, porque ele não se arrepende, ele acha que tudo que ele fez está certo. Então o primeiro passo é o arrependimento. Anotem aí, por favor, Eze, que é Evangelho segundo o Espiritismo, Eze, capítulo 27, itens 18 e 21. Eze, capítulo 27, itens 18 e 21. Olha que interessante o 18, vou pular um trechinho. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. E aqui nós estamos falando do tópico da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, que são os espíritos que estão na região de trevas e sofrimento. A prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. Exatamente o que está acontecendo com aquela senhora. O desejo de se elevar pelo arrependimento e pela reparação, exatamente o que ela pediu. Exatamente o que ela pediu. E no 21, pessoal, vou pular um trechinho, por causa do horário. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação do mal. Seria perpétua, se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco, se pronto é o arrependimento. Arrependimento. Quando sabemos que alguém errou, oremos para que aquela pessoa consiga adquirir o arrependimento. É o gatilho para começar a melhorar, para as coisas começarem a melhorar. Tudo bem, pessoal? Então nós vamos parar aqui hoje. Vamos pedir para o senhor Armando vir aqui à frente, fazer o estudo do livro Diretrizes de Segurança, depois a nossa prece final. Para quem vai, bom descanso. Para quem fica no grupo mediúnico, bom trabalho. E amanhã contamos com a presença de vocês aqui na palestra. Se Deus permitir, segunda-feira que vem estaremos juntos fisicamente. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, boa semana.